Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você. Bem-vindo ao nosso Espaço Online desta segunda-feira. Hoje nós vamos falar de cultura. Está em cartaz aqui em São Paulo o espetáculo Bom Retiro, 958 metros. Uma peça que propõe uma caminhada por um dos bairros mais tradicionais da capital paulista. E conosco hoje a Sofia Boito, que é atriz do Teatro da Vertigem. Muito obrigada pela sua visita aqui. Uma ótima tarde para você. Obrigada a você, Patrícia, por me receber aqui. Vocês estão há quanto tempo nessa empreitada? Bom, na empreitada, desde o começo do ensaio, já faz mais de 2 anos, na verdade. A gente estreou em junho do ano passado e vamos ficar em cartaz até o 31 de março agora. A gente prorrogou a temporada até dia 31 de março. Ainda dá tempo de assistir. Dá, tem 6 semanas. Agora, o Teatro da Vertigem é justamente conhecido por essa inovação, por levar o público para locações, para lugares diferentes. Essa é a proposta mesmo? Então, esse é o diferencial? Isso. O Teatro da Vertigem existe há 20 anos, né? Vai fazer 21. É um grupo que sempre, desde o primeiro espetáculo, que foi numa igreja, na Igreja de Santa Efigênia, sempre criou espetáculos em locações que são fora de uma sala convencional de teatro. E aí pesquisa a história do local onde vai ser o espetáculo e cria esse espetáculo que se chama site specific, né? De um lugar específico, de uma arquitetura específica, de uma história específica daquele lugar. Então, de fato, é a pesquisa do grupo e, nesse caso, no Bom Retiro, é uma peça itinerante por vários espaços desse bairro e, realmente, a diferença é que não é numa sala de teatro, não é num teatro, é no próprio bairro, é sobre o bairro e leva o público para esse espaço do qual se fala. E o público vivencia mesmo, sim, fisicamente, exatamente. Aquela história, né? 958 metros, porque é o que vocês andam. É o que se caminha do início da peça até o final do espetáculo. O público acompanhando todos os atores, né? Isso acaba sendo um impedimento para algumas pessoas ou muito pelo contrário? É até curioso e a pessoa acaba indo até por isso? Eu acho que sim, né? Não sei se é muito cansativo para o público, mas tem umas horas, tem umas cenas em que se sentem, que se descansa. Então, também não são 958 metros corridos, assim, né? As pessoas têm achado interessante, acho mais do que cansativo, assim. Acho que 1 quilômetro de percurso são lugares muito diferentes, né? São várias locações no bairro do Bom Retiro. Então, o início é num shopping, aí depois se caminha pela rua, e aí tem a utilização de vários espaços diferentes na rua, e depois se termina num outro prédio, que é muito diferente do shopping do início. Então, eu acho que o caminho deve ser interessante. Assim. Bem interessante. Vocês começam numa arquitetura bem moderna, num shopping, terminam num espaço mais tradicional. Antigo do bairro, desde a década de 40 e 50. São quantos atores? São 15 atores. 15 atores. E público tem uma limitação? São 70 pessoas, porque se for muitas pessoas, fica difícil a visibilidade de algumas cenas, né? Porque tem muita coisa que acaba acontecendo no mesmo plano de onde está o público, então se for muita gente, fica difícil para assistir algumas cenas. Por que o Bom Retiro, Sofia? Então, na verdade, o Teatro da Vertigem teve uma história com o Bom Retiro, porque eles iniciaram os ensaios do Apocalipse, que foi o terceiro espetáculo deles, que aconteceu num presídio, né? O espetáculo era num presídio, mas eles iniciaram os ensaios na Oficina Oswald de Andrade, que é, inclusive, onde é o ponto de encontro, onde o público chega para assistir o Bom Retiro, né? Ponto de encontro inicial, não é onde começa o espetáculo. E a Oficina Oswald de Andrade, enfim, está na história do grupo e eles se interessaram pelo bairro simplesmente porque é um bairro muito antigo, que tem um fluxo migratório primeiro de italianos, depois de judeus, depois de coreanos e agora de bolivianos. Então, na verdade, é um microcosmo de São Paulo, né? Assim, algo, acho que reflete muito a economia e a sociedade paulistana, né? Pelo fato de ter muitos imigrantes de diversos lugares do mundo, a questão do comércio, porque desde o início tem a indústria têxtil, agora é a produção de roupa mesmo dos coreanos lá. Então, eu acho que são questões que são muito de São Paulo, assim, né, economicamente, culturalmente. Então, acabou sendo uma pesquisa, né, que é de um lugar específico, Bom Retiro, mas acho que fala de toda uma sociedade, de toda uma questão, assim, da cidade de São Paulo. Inclusive, a gente tem algumas imagens para mostrar para o internauta da Jovem Pan Online do que acontece, mais ou menos, pelas ruas do Bom Retiro. Vamos ver. Conta pra gente, Sofia, por favor. Esse é um cruzamento, inclusive, essa rua é Zé Paulino, né, que à noite fica... Porque também tem essa questão no espetáculo, né? É muito diferente o Bom Retiro de dia e o Bom Retiro de noite. Que vira, como é uma área muito comercial, à noite ela é quase fantasmagórica, assim, né? Então aí tem essa ideia dos manequins, né? Só voltando naquela imagem, vocês colocam esses manequins no meio da rua? Todo o espetáculo tem manequins espalhados.
que são... É um pouco símbolo, né, do Bom Retiro pela questão das lojas, do comércio de roupa. E, inclusive, tem personagens que são manequins no espetáculo e tal. Vamos lá, próxima imagem. Essa é uma imagem de uma cena da rádio, tanto que está no ar, né? Tem uma rádio que percorre todo o espetáculo. É uma locutora que percorre todo o espetáculo, que é um pouco um fio condutor da história, que é uma voz, assim, que às vezes você vê a personagem, às vezes você só escuta a voz da rádio. E essa é uma das cenas da rádio. Isso aí é no shopping, é num espelho, inclusive, do shopping, do início do espetáculo. Uma das personagens que amarra toda a dramaturgia do espetáculo é a faxineira. É a faxineira filósofa. Então, ela tem uma função bem importante, assim, dramaturgicamente, e ela inicia o espetáculo também, isso é bem no comecinho do espetáculo. Isso já é na rua, é um ponto de táxi, né? E aí é essa ideia de utilizar alguns lugares da rua como cenário, né? Então, essa aí é a guia, é uma personagem muda, que tem um pouco o que traz um pouco a questão do judaísmo. Ela é uma figura pálida, muda, quase um fantasma, e que carrega um pouco essa questão da imigração judaica que veio lá da Segunda Guerra. Aqui é o mesmo cruzamento, né? Zé Paulino com a Ribeiro de Lima. É o Cracômano, né? Que é o Roberto Aldio que faz. É um dos personagens mais, enfim, do momento atual, presente ali do Bom Retiro, Luz, né? Porque é uma questão muito, enfim, do momento em que estamos vivendo a cidade de São Paulo, né? E também tem a ver com a fissura. Aí a consumidora, né? Porque aí são a questão das obsessões e das fissuras. No caso da consumidora, pela compra, pelo consumo. No caso do cracômano, pela pedra. Os dois ficam perseguindo essa obsessão, cada um dependência, cada um com a sua dependência durante todo o espetáculo. Então. Aí é o cracômano, de novo, no momento em que ele invade o shopping, porque ele está sempre na margem, né? Assim, tentando chegar ou no shopping, tentando procurar a pedra dele, está sempre sendo expulso pelos agentes sanitários, está sempre sendo escorraçado, assim, né? Durante todo o espetáculo. E a costureira, que também é outro símbolo muito forte do Bom Retiro, porque, como se sabe, né, os coreanos têm confecções lá no Bom Retiro, e aí tem uma questão do fluxo de imigração dos bolivianos, agora também paraguaios e tal, que são a mão de obra dessas confecções. E aí é a costureira, que é a Luciana Schwinden, que faz, que são os dois atores mais antigos, né, do Teatro da Vertigem, a Luciana e o Roberto. Aí praticamente o elenco todo. Aí é o elenco todo, no cruzamento, de novo, da Zé Paulino, que é um desfile de moda. O Roberto está chegando, o cracômano está chegando, a pedra dele ali no meio, então é ele buscando essa pedra, ele interrompe o desfile e tal. É uma cena bem coral, de coro, né, o desfile. O espetáculo, ele acontece em que horário, Sofia? Ele começa às 9 da noite e termina lá pelas 11 e pouquinho. Quer dizer, é longo, né? 2 horas de espetáculo. E os carros passam por aí? Passam. Por exemplo, essa cena do desfile é bem no cruzamento, assim, é um dos momentos em que mais tem interação com carro, com ônibus. E aí, como é que vocês fazem? Vocês estão preparados para qualquer coisa? Primeiro tem que tomar cuidado. Incidente, inclusive. O público fica bem protegido. O público fica mais protegido que os atores, assim, né? A produção tá sempre cuidando ali do público, eles não ficam no meio do cruzamento e tal. Nós atores em cena, a gente tem que tomar cuidado, claro. Primeiro, né, tem que estar sempre atento. É diferente você tá atuando na rua e você tá atuando num palco, né? Assim, são outras atenções e tensões que acontecem. Com a questão do carro é isso. Primeiro a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que sempre estar atento para não ser atropelado, porque às vezes acontece de um carro furar vermelho. A gente tem que ficar sempre também atento com o farol, se está vermelho, se está aberto, se está fechado e tal. Pode sair na louca, assim. A outra coisa é que às vezes os carros param, mexem, conversam, e a gente tem que abarcar, né? Não pode
ignorar, fingir que não está acontecendo, porque tá, né? Você está na rua, você está lidando com aquilo. Isso é interessante. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente fala mais sobre essa questão do espetáculo itinerante e da interatividade do público também. Nós estamos recebendo aqui a Sofia Boito, que é atriz do Teatro da Vertigem. Eles estão em cartaz com Bom Retiro, 958 metros. Uma peça bastante interessante que propõe essa caminhada por um dos bairros mais tradicionais daqui da cidade de São Paulo. Até já!